Fala, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para mais uma videoaula. Essa aula de hoje iremos falar um pouco sobre grandezas proporcionais e não proporcionais, tá? É um conteúdo que iremos relembrar o estudo de razões, tá? Iremos entender o que é a grandeza, tá? Como iremos dizer, né, que é medida, é algo que pode ser medido, contado, pesado, isto é, em relações numéricas estabelecido com um objeto, tá ok, pessoal? Então, vamos logo aí iniciar a videoaula para o vídeo não ficar muito prolongado. Eu espero que vocês estejam bem, que eu estou bem, graças a Deus, e vamos nessa. Então, pessoal, iremos falar um pouco de grandeza lá. Vamos entender o que é grandeza. Grandeza é o que pode ser medido, tá? Grandeza é o que pode ser medido. A grandeza não é um objeto que pode ser medido, mas a medida que é possível ser observado nela, como distância, peso, velocidade, volume, né? Como eu falei com vocês também, contato, tá? E outras essas coisas aí, etc, tá? As grandezas também podem ser verificadas em razões, como eu falei com vocês. Iremos relembrar um pouco sobre o estudo de razões, tá? Como é o caso de velocidade, que é uma grandeza resultante da divisão entre a distância de tempo, as quais, por sua vez, são outras duas grandezas. Então, vamos lá iniciando aqui, ó. Vamos primeiro falar o que é grandeza, entender o que é a grandeza, proporcionalidade entre grandeza, tá? Vamos entender o que é proporcionalidade entre grandeza. É a razão entre duas grandezas. Como assim entre duas grandezas? A razão, não lembra quando eu falei com vocês, dando aquela relembrada assim, em uma sala de aula, há meninos e meninas, quando eu falei com vocês sobre o estudo de razões, onde, né, eu tenho 5 meninas e 2 meninos. Então, qual seria a razão entre essa grandeza? Seria o quê? 5 por 2, né? E se eu acrescentasse mais alguma grandeza igualar essas duas, tá? Falando que elas são iguais, tá? É uma grandeza de igualdade quando eu tenho a igualdade entre duas razões, ok? Então, continuando aqui, a razão entre duas grandezas é algo comum que pode ser feito para avaliá-los e para obter uma grandeza e propriedade como resultado. Quando existe a igualdade entre duas razões distintas, como eu falei com vocês, a igualdade entre duas razões, tá? Quando eu pegar duas razões e afirmo que elas são iguais, tá? Obtidas pela divisão entre duas grandezas em um momento distinto, ela é chamada de proporção. As grandezas, neste caso, são distintos proporcionais e essa é a forma usada para os cálculos que envolve regra de 3. Vamos lá com alguns exemplos. Regra de 3, se eu não me engano, vocês já estudaram isso no 8º ano, tá? Como os professores, vocês já falaram, setinha para baixo, setinha para cima, para vocês saberem se tem que inverter ou não, tá? Mas vamos dar aquela relembrada também mais à frente sobre, iremos falar um pouco sobre regra de 3 também, tá? Digamos que um automóvel se locomove, ó, estou lendo aqui, ó, dizemos que um automóvel se locomove a 50 km por hora e em determinado período de tempo percorre 100 km. Então esse automóvel ele está se locomovendo a 50 km por hora, né? Ele tá correndo 50 km por hora em um determinado período de tempo, tá? Ele indo nessa velocidade, ele vai percorrer 100 km por hora, tá? Aí a próxima aqui, ó. Se o automóvel estiver a 100 km por hora, se ele estiver a 100 km por hora, dentro desse mesmo intervalo de tempo, então tipo assim, o mesmo intervalo de tempo que ele teve de 50 km por hora, ele está perguntando se ele estivesse a 100 km por hora, com o mesmo tempo que ele percorreu de 50 km, dentro desse mesmo intervalo de tempo, né, o espaço percorrido por ele seria 200 km, certo? Então falou que é 200 km. A razão entre a velocidade e o espaço percorrido
desse automóvel pode ser avaliado entre dois momentos distintos e possui resultados igual a 0,5. Então quer dizer que a razão entre esses dois períodos de tempo de velocidade, onde ele me dá 50 km por hora, ele percorre 100 km, e quando ele percorre 100 km por hora numa velocidade, tá, pessoal? Quilômetros por hora quer dizer que o carro está naquela velocidade em quilômetros por hora, tá? Como você já sabe lá. Então, ele percorrendo 50 km por hora, ele percorre 100 km. Se ele percorrer 100 km por hora, ele vai percorrer 200 km. Então, eu posso afirmar, aí eu tenho que, ele está pedindo para você fazer a razão, tá? Fazer a razão entre eles, para a gente ver, ó, voltando aqui, ó, para saber o que é, se eles são proporcionalidade entre eles, tá? Se tem uma proporcionalidade, uma proporção entre essas duas razões. Quer dizer, o que quer dizer essa proporção? Quer dizer se essas duas razões, tá? Dessas duas velocidades, elas vão ser iguais. Se elas são iguais, eu posso afirmar que eu tenho uma proporcionalidade entre essas duas razões. Então eu vou formar essas duas razões, né? Eu tenho uma razão 50 por 100, quer dizer que ele percorreu 50 km por hora e ele correu 100 km, e 100 km por hora por 200, que está aqui. Tá? 100 km por hora por 200, eu circulei os dois. Se eu fazer essa divisão, 50 por 100, eu vou obter 0,5. E se eu dividir 100 por 200, também vou obter 0,5. Então quer dizer que essas razões, elas são iguais, tá ok? Mesmo que os valores sejam diferentes, mas as razões, eu posso afirmar que elas são iguais, fazendo essa divisão. Assim eu posso afirmar, ó, isso significa que as grandezas são proporcionais. Então, para mim identificar se a grandeza é proporcional, eu tenho que ver se essas razões entre elas são iguais. Então isso significa que as grandezas são proporcionais, isto é, a variação de uma grandeza faz com que as outras também sofrem variação, na mesma taxa que a primeira. Dessa forma, ao dobrarmos a velocidade do automóvel, dobramos também o espaço percorrido por ela em um mesmo intervalo de tempo. Então, como podemos ver, ele teve uma velocidade inicial, né, que foi de 50, e depois ele dobrou essa velocidade. Mesmo ele dobrando, eu posso afirmar que elas são iguais, porque ele dobrou do inicial, né, o espaço inicial, né, a velocidade inicial que ele tinha, ele dobrou essa velocidade. Nisso eu posso afirmar que eles são, né, isso significa que elas são grandezas proporcionais, essas duas razões. Dessa forma que eu vou identificar essas duas grandezas proporcionais. Como eu lembrando, regra de razão, como eu falei com vocês, lembrando na sala de aula, foi aula que a gente viu em sala de aula, tá? Que eu falei que a gente vai sempre montar uma razão do primeiro para o segundo. Se ele tiver velocidade, quilômetros por hora por quilômetro, vai ser o quê? Quilômetros por hora dividido por quilômetros. Como eu falei, se eu falar menino por menina, então vai ser menino por menina. Vai ser da forma que eu estiver falando, tá? Do primeiro pelo segundo, tá? Só lembrando aí. Agora vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais, ok? Pelo fato de duas grandezas serem proporcionais, quanto aos valores de uma... Tô lendo aqui, tá, pessoal? Tô lendo e não tô marcando. Então, pelo fato de duas grandezas serem proporcionais, tá? Quando os valores de uma são alterados, né? São alterados, os valores da outra também são alterados. Por consequência, na mesma proporção que a primeira, dizemos que as grandezas A e B são diretamente proporcionais, que foi o que a gente acabou de conferir, né? Acabamos de mostrar como são grandezas proporcionais. Quando aumenta a medida da grandeza a medida da grandeza B aumenta. Com consequência disto, a mesma proporção e as suas grandezas foram diretamente proporcionais, tá? Diminuindo a medida da grandeza A, fará que a medida da grandeza B também diminua na mesma proporção. Por isso, a palavra diretamente é usada para representar esse tipo de proporcionalidade entre as grandezas, tá? Então quer dizer o quê? Eu tenho uma medida inicial. Então, se eu dobrar a primeira, né, eu também vou dobrar a segunda, tá? E se eu diminuir a primeira razão,
eu também vou diminuir a segunda razão, tá? Diminuindo as grandezas fará com que a medida da grandeza também diminua a mesma proporção. As duas grandezas vão diminuir na mesma proporção. Por isso, né, como está ali escrito, né, por isso a palavra diretamente é usada para representar esse tipo de proporcionalidade entre as grandezas. Tá? Na situação representada anterior, que a gente vimos, né, um automóvel dobrou a velocidade. E isso fez um espaço percorrido dobro, né? Um espaço percorrido dobrar, quer dizer. A consequência do automóvel da velocidade foi um aumento de espaço percorrido na mesma proporção da velocidade. Por esse motivo, as grandezas, velocidade e espaço percorrido são diretamente proporcionais na situação avaliada. Então, ela é considerada diretamente proporcional. Porque, como eu disse, voltando lá, grandeza de proporção, né, proporcionalidade de grandeza, é quando eu tenho igualdade entre essas duas grandezas, tá? Entre essas duas razões. E quando eu tiver uma grandeza diretamente proporcionais, tá? Uma grandeza diretamente proporcionais, quer dizer, quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Se eu dobrar uma, a outra eu dobro. Se eu diminuir uma, né? Se eu diminuir a primeira, eu diminuo também a segunda, tá? Que assim a gente vai ter uma grandeza diretamente proporcional, tá ok? Então vamos lá falando sobre grandezas inversamente proporcionais, tá? Duas grandezas são inversamente proporcionais, ó, inversamente proporcionais, né? Ainda variam uma consequência da outra na mesma proporção. Entretanto, o aumento da medida relativa à primeira faz com que a medida relativa à segunda diminua. Ok? O aumento da medida relativa da primeira, o aumento, faz com que a medida relativa da segunda também diminua. Tá? Vai diminuir. Se diminuirmos a medida relativa à primeira grandeza, isso fará com que a medida relativa à segunda grandeza, por isso que a proporcionalidade é chamada de inversa. Quer dizer, eu vou diminuir uma e aumentar outra. Ou aumentar uma e diminuir outra. Inverter as formas de ser. Elas não vão aumentar ao mesmo tempo ou diminuir ao mesmo tempo. Cada um vai para o seu lado. Entendeu? Se eu diminuir uma, eu vou diminuir a outra. Aumentar a outra. Então, se eu aumentar a outra, eu vou diminuir a outra. E assim sucessivamente, tá ok? Deixa eu ver. São chamada inversa, né? Que eles estão invertendo. Exemplo. Vamos lá, temos esse exemplo aqui, ó. Uma fábrica de sapatos que possui 25 funcionários, é produzida uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas, tá? Se o número de funcionários for 50, essa mesma quantidade de sapatos será produzida em 5 horas, tá? Então, como podemos ver, preste atenção. Ele falou que numa fábrica de sapato possui 25 funcionários, tá? Esses 25 funcionários faz uma quantidade de sapato, né, que eu não sei qual é esse valor, em 10 horas, tá? Esses 25 funcionários. E ele fala, se ele aumentar essa quantidade de funcionário, ele aumentou essa quantidade de funcionário para 50 funcionários. E ele quer que esses 50 funcionários produzam a mesma quantidade de sapato que 25 funcionários produzia. Nisso, esses 50 funcionários produziu em 5 horas a mesma quantidade de sapato que 25 funcionários produziu. Podemos ver, como eu falei, inversamente proporcional quer dizer o quê? Que um vai aumentar, né, e o outro vai diminuir. Como podemos ver aqui, ó, o 25 ele aumentou, né, e o 10 ele o que? Diminuiu. Ele passou a ser o que? 5 horas. Deixa eu apagar aqui que passou no meio, certo? Vou botar aqui de novo. Entendeu? O 25 ele aumentou para 50 funcionários e o tempo de hora diminuiu. Um aumentou e outro diminuiu. Então quer dizer o quê? Que cada um foi para o seu lado, entendeu? Um aumentou, o outro diminuiu. E assim como é diferente na outra parte, quando a gente fala sobre a grandeza, na outra parte aqui, ó, que eu vou voltar, ó, sobre a grandeza diretamente, quer dizer, proporcionalidade, né? Que
proporcionalidade, que um aumenta, outro também aumenta, né? Que é uma grandeza diretamente, né? Se um vai aumentar, o outro vai aumentar. Se o outro diminuir, o outro vai diminuir. Então, quando eu estiver falando sobre grandeza inversa, eles vão inverter. Um aumenta, outro diminui. Tá ok? É evidente que o dobro do funcionário fará o trabalho na metade do tempo, né? Já na lógica. Isso acontece porque as grandezas, horas de trabalho e quantidade de funcionários são inversamente proporcionais. Eles são inversas, ele inverteu. Ele aumentou a quantidade de funcionário e a hora de trabalho diminuiu. Entendeu? Nisso ele vai continuar obtendo o mesmo produto, né? A mesma quantidade de produto que ele obtinha inicialmente. Então, todas as vezes que eu encontrar uma forma dessa, porque isso aqui é entre razões, tá? Se eu fizesse uma regra de 3, eu tinha que inverter, tá? Vocês lembram na regra de 3 aí. Se eu tiver uma regra de 3 onde um aumenta e outro diminui, uma das razões eu vou ter que inverter, tá ok? Então vamos lá, continuando aqui. Agora vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais, tá? Vamos falar agora sobre grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais, ainda que variam uma em consequência da outra, e na mesma proporção. Entretanto, o aumento da medida relativa à primeira faz com que a medida relativa à segunda diminui, né? Um aumenta, outra diminui. Se diminuímos a medida relativa da primeira grandeza, isso fará com que a medida relativa da segunda aumenta, tá? É por isso que essa proporcionalidade é chamada de inversa, como a gente já vimos, né? Outro exemplo aqui, agora inversamente, tá? O que a gente falou agora foi, estamos relembrando ainda um pouco sobre a grandeza inversamente proporcional, tá? Vamos lá, outro exemplo aqui, deixa eu ver. Ih, eu repeti o slide. Calma aí. Esse slide aqui está repetido, então desculpa aí, vamos continuar aqui. Agora vamos dar aquela relembrada aqui, termina nas regras inversamente proporcional. Desculpa aí vocês aí, eu repeti o slide, não sei o que eu fiz ali, mas repeti o slide, tá? Então vocês já entenderam, deixa eu voltar aqui, vocês entenderam o que é uma grandeza inversa, né? Inversamente proporcional, uma grandeza diretamente proporcional, né? E o que é proporcionalidade entre grandezas, tá? A gente já falamos sobre essas duas grandezas, tá ok? Agora iremos dar aquela relembrada, tá? Na regra de 3, que é um conteúdo que vocês já estudaram, tenho quase certeza que vocês já passaram por isso, no 8º ano, se eu não me engano. Se não foi no 8º, foi no 7º, tá? E vou dar aquela relembrada para o pessoal aí que tá meio perdido em relação à regra de 3, tá? Então vamos lá. Vou dar só uma relembrada básica. A regra de 3 é uma ferramenta usada para descobrir uma das medidas de uma proporção. Ela também é válida para quando essa proporção é obtida por meio de grandeza. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, monte a proporção, tá? Diretamente, tá? Monte a proporção, ou inversamente, tá? Monte a proporção entre as medidas observadas utilizando as propriedades fundamentais das proporções para encontrar a medida procurada. Tá? Como a gente já falei, setinha para baixo, setinha para cima. Quando o professor já ensinou em relação à regra de 3, tá? Um automóvel A, certo? Um automóvel A que percorre 50 km por hora, lembrando, voltando àquela questão, um automóvel percorrendo 50 km por hora percorre 100 km. Se esse mesmo automóvel, né? Se esse automóvel estiver a 75 km por hora, teria percorrido quantos quilômetros no mesmo período de tempo? Então, ele percorrendo 50 km por hora, ele percorre 100 km. E se ele percorrer 75 km, quantos quilômetros ele vai percorrer? Eu vou montar duas razões, né? E igualar essas razões, tá ok? Então vai ser 50 km por hora por 100 km igual a 70 km por hora dividido por x. Por que x? Porque eu não sei o valor de quantos quilômetros ele vai percorrer ele indo a 70 km por hora, tá? Então, como a gente já estudou, né? Tendo igualdade entre duas razões, vou fazer a multiplicação entre elas, né? Ó, 50 vezes x e 100
vezes 75. Logo eu vou ter 50x igual a 75.100. O 50 está multiplicando. Opa, vou ter que multiplicar, né? Vezes 75. Logo eu vou obter 50 vezes 7.500. Tá? O 50 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Logo x vai ser igual a 7.500 dividido por 50. Assim eu vou obter que x é 150 km. Assim, se ele percorrer uma velocidade de 70 km por hora, ele vai percorrer 150 km. Ele vai percorrer 50 km a mais do que numa velocidade de 50 km por hora. Tá? É assim que vocês, relembrando aquela forma como se faz a regra de 3. Tá ok, pessoal? Além disso, quando as grandezas forem inversamente proporcionais, será necessário inverter uma das frações proporcionais, tá? Então ainda estou falando sobre a regra de 3 ainda, tá? Estou dando outro exemplo da regra de 3, tá? Então quando eu tiver uma grandeza inversamente proporcionais, formando por elas, antes de aplicar as propriedades fundamentais das proporções, vamos ver lá, o exemplo. Um automóvel está em uma velocidade de 50 km por hora. Olha, ele está numa velocidade de 50 km por hora. E gasta 2 horas para chegar ao seu destino. Então, se ele percorrer 50 km por hora, ele vai gastar 2 horas para chegar aonde ele deseja chegar, tá? Esse mesmo automóvel gastaria quantas horas se ele estiver a 75 km por hora? Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Preste atenção. Vou montar a proporção, tá? Eu tenho que montar a proporção. Ele, em 50 km por hora, 50 km por hora, ele vai gastar o quê? 2 horas. 75 km por hora, ele vai gastar quantas horas? X, porque ele não sabe a distância que ele vai ter que percorrer, tá ok? Então, o automóvel, a velocidade, o tempo gasto percorrido deve diminuir, portanto. Por que deve diminuir? Se ele percorre 50 km por hora, ele vai chegar ao destino em 2 horas. Se ele percorrer a 75 km por hora, ele vai estar aumentando a velocidade e o tempo de chegada no destino vai ser menor. Ele vai aumentar a velocidade, mas vai diminuir o tempo de chegada. Por isso que ele fala que é inversa, né? Que é a grandeza inversa, né? Essas grandezas são inversamente proporcionais. Invertendo as frações, teremos, você vai ter que inverter uma das frações, que eu inverti essa daqui, ó. Era 2 por x, agora eu botei x por 2. Agora eu vou fazer a multiplicação. Assim, aplicando as propriedades fundamentais da proporção, teremos 75x igual a 50 vezes 2. 75x vai ser igual a 100. X vai ser igual a 100 dividido por 75. Assim, x vai ser igual a 1,33 horas. Isso significa que o tempo gasto será de 1 hora e 20 minutos, tá ok? 1 hora e 20 minutos. Vocês estão trabalhando com minutos. Grau, lembra? Grau, minutos, grau, minutos e segundos, tá ok? Vocês estão trabalhando com horas, tá? Hora, minutos e segundos, tá ok? Como teve esse estudo de grau. 1,33 horas está na base decimal, por isso precisa ser convertido para horas, e que também pode ser feito por regras de 3. Se vocês quiserem fazer uma regra de 3, ou consegue analisar e saber em relação a isso, tá? Então, pessoal, essa aí foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco sobre as grandezas, tá? Vocês podem ver que é muita teoria, não tem muitos cálculos. Algumas partes utilizamos, os cálculos que a gente utilizamos são conteúdo que já estudamos, que é sobre razões e regra de 3. Então, é só isso por hoje. Façam os exercícios, não deixe de fazer. Qualquer dúvida, pergunte, comente, que eu estarei respondendo a todos. Um ótimo dia a todos, fique com Deus e até a próxima aula. E fui!